Na minha opinião, não sendo por uma questão moral ou uma questão de preservação de si mesmo, o que leva ao divórcio... O Inverso está no ar e hoje se prepare. Bom demais ter você com a gente mais uma vez. Você já conhece a gente há tanto tempo, já deu mais de um ano, né? Mais de 60 programas juntos e sempre aqueles assuntos legais, aquelas coisas que falam o coração. Às vezes uma coisa mais de relacionamento, um pouco mais de doutrina, um pouco mais profundo. Às vezes boas risadas, também lágrimas. É assim que a gente faz aqui o nosso Inverso. Um podcast na internet, onde a gente fica à vontade com você. E você já sabe por que inverso, né? Porque no mundo de ponta cabeça, a gente, quando pensa de maneira invertida, a gente pensa na direção das coisas do céu. E esse é o Inverso. Você já compartilhou? Já curtiu? Já comentou? Tá tudo bem? Curtiu os outros programas? Já tenho aqui alguns que estão voltando, mas vamos começar aqui pelas novidades. Eu já começo com ele, que tossiu um monte aqui. Aqui a gente não corta, a gente não edita. É a emoção de estar no Inverso. Meu amigo Ricardo, foi tudo isso a emoção, né, cara? Gente, muito bom. Eu tô aqui controlando a minha voz desde de manhã, desde ontem, pra essa gravação. E fiquei a manhã inteira sem tossir. Aí chego aqui, o que acontece? É emoção, não, tá, cara. É emoção. Mas muito bom estar aqui, pastor, pessoal. Muito feliz mesmo. A gente acompanha as redes sociais, o Inverso. E para falar de um tema, né? A gente conversou aqui um pouquinho antes, um tema muito sério, mas um tema que eu, claro, não sou apaixonado por esse tema, mas pelo tema, o inverso dele, que é o casamento, então. Que legal. É muito bom estar aqui. Tua família, então, já diz um pouquinho de vocês. Todo mundo conhece vocês pelas redes sociais, pelo empreendimento de vocês, né? Que vocês têm, o Desbrava Mania, estou certo, né? Toda essa marca que vocês geram hoje para a igreja, para as novas gerações, para quem não conhece, né? O Clube de Desbravadores é um movimento incrível, especial, que pertence à Igreja Adventista. E vocês vão na jugular dessa garotada e a influência que vocês têm. Então, Ricardo, quem são vocês? Nós somos a DBV Mania, né? Nós somos Ricardo e Carol. A gente começou isso como um hobby alguns anos atrás. Mas depois de muitas orações, pedindo pra Deus mostrar pra gente, sabe? A gente tinha uma inquietação assim, pedindo pra Deus mostrar onde a gente podia servir mais a igreja. Era uma oração que a gente fazia mesmo. Só um minutinho. Fica na paz. Toma uma aguinha aí e vamos falando. E aí a gente lembra certinho quando Deus respondeu, olha, esse hobby que vocês têm, ele pode e deve ser o nosso ministério. Então, a partir de mais ou menos 5 anos atrás, ele deixou de ser um hobby. 5 anos só? Olha aí. A marca vai fazer 9, tá. Mas só depois de 4 é que a gente entendeu que isso poderia não ser mais só um hobby. Foi aí que nasceu... Espera só um pouquinho, vai dar certo. Agora vai. Foi aí que nasceu nosso... a divórcio, ele é alérgico a divórcio. Já gostei. Foi aí que nasceu o nosso canal no YouTube. Sim. O canal no YouTube nasceu há 5 anos exatos, em agosto completa 5 anos. E aí as coisas começaram a mudar, a gente agora tem feito palestras por aí, a gente treina, né, liderança de desbravadores, a gente vai pra Campuris, a gente é apaixonado por esse ministério, a gente vive por isso, vocês estão vendo aqui, aí, né, cara, fazendo aqui a propaganda. Então esse foi o jeito que Deus mostrou pra gente, a gente exercer um ministério. Então a gente chama isso de ministério mesmo, é o nosso próprio ministério. A gente ama as novas gerações, né? E vou te falar que isso começou ali em 2014, Campo da Divisão, aquelas pregações que tem tantas histórias, mexeu com a gente também, e é o que a gente faz hoje. Ricardo, fala dos filhões, esposa, como que quem são? A Carol, nós somos casados, vai completar 17 anos, eu tô aqui na ponta da língua a data, vocês percebem, né? Olha, eu tenho convicção de quantos anos casado. Decorou direitinho. Exatamente. E nós temos 3 filhos, a Lara... de 13, o Caio, que tem 9, e a Lisa vai fazer 7. E a Lara, inclusive, tá na Tia Cecel, né? A nossa... Isso. A Lelê lá da Tia Cecel. Comunicadora nata, né? Em breve a gente já tá preparando pra ela... Os 3 assumirem a DBV Mania, a gente, né, depois fica só atrás das câmeras, aplaudindo. É uma família. A gente vai conversar sobre isso. Vocês não foram escolhidos por acaso, é porque vocês são uma família pública. Alguns são mais privados, mas vocês sentiram de Deus o chamado de se apresentarem. E aí os holofotes estão sobre vocês. E a gente vai conversar sobre as tentações que também devem ter aí, né? Vamos lá. Ela já esteve com a gente. Depois você olha lá nos outros programas, os que a gente mais deu risada aí, que eu saí até do meu centro e agora, de repente, chegou a volta. Mas hoje o assunto vai ser um pouco mais denso, né? Foi de propósito, Dilene, né, pastor? bom você estar com a gente. Mas para quem não lhe conhece, se apresenta de novo. Eu te agradeço por estar mais uma vez com a gente aqui no Inverso. Prazer é todo meu, pastor. Eu senti que você mudou o tom do programa para eu não poder fazer... Eu chorava de rir aqui, agora vamos chorar de tristeza. De chorar mesmo. Meu nome é Dilene, como disse o pastor, e a gente
tá aí nesse ministério apaixonado de casais já há 28 anos. Então, é uma alegria poder estar aqui, participar e ajudar. E, apesar do tema ser divórcio, a gente acredita no casamento. Amém. Amém, Dilene. Tá bom. Ministério lindo, família linda e que influência, né? A gente vai conversar um pouquinho mais. Pastor Brenha, que legal ter o senhor. Já foi mencionado, viu? Mais de uma vez. Alguém já veio aqui dizendo, Pastor Brenha, né? A gente tem o carinho por vocês. Pastor, para quem não lhe conhece, se apresenta pra gente, mas posso já de antemão agradecer a sua presença, Thelma, família do coração, a influência aqui na região de São Paulo. Há poucas semanas atrás, a professora Thelma esteve com a gente, né? Todas as mulheres desse estado de São Paulo, com essa ênfase cristã, bíblica, adventista. Mas o senhor também tem um ministério lindo e admirável. Conta pra gente um pouquinho. Ô, Deilson, muito obrigado. Sempre tem a primeira vez, né? Tem, né? Sempre tem a primeira vez, né? E eu estou muito feliz por estar com você aqui, com os amigos aí, Ricardo, Dilene, né? Pessoas especiais. Esse é um tema importante, né? Eu sou o pastor Brenha, não é? Eu já tenho mais passado que futuro, né? É isso aí. Como diz o ditado, né? Mas quando eu vi o Ricardo falando aí sobre essa questão de desbravadores, o coração ferve, né? Afinal de contas foram quase 20 anos, né? 20 anos. Nessa praia de desbravadores, aventureiros e tal. Um momento muito bom da vida, né? Mas a vida segue, né? E hoje eu tô aqui, né? Na PAC, fazendo um trabalho pelos pastores, né? Certo. Desenvolvo aí a atividade de secretário ministerial do campo. E a verdade é que a gente acredita na família, né? Amém, também trabalho um pouquinho com a família. A Dilene já fez alguns trabalhos com a gente. Família é algo especial, né? Eu sou casado, como você disse, com a Thelma. Tenho 2 filhas, Camila e a Casey, as 2 casadas. Eita. 2 netinhos, o Gabriel e agora o Mateuzinho, né? Caminhando já, dando os primeiros engatinhamentos e tal. Muito lindo, fase extraordinária. E é uma fase muito bonita. Eu creio muito na família. Sou casado há mais de 40 anos de idade. E vou te falar, o tema de divórcio hoje é um tema bem interessante, mas acho que a gente pode torná-lo assim um tema bem tranquilo. Vamos. Até porque existem muitas coisas boas que você pode fazer para salvar teu casamento, né? Então, o casamento é uma dádiva de Deus. E quando a gente olha para o propósito de Deus, para o nosso relacionamento, a gente entende que Deus quer que sejamos felizes, né? Ou seja, o casamento é uma bênção e é uma forma que Deus colocou na vida da gente para que a gente viva a glória dele. Amém. E reflita a glória dele aqui nesse mundo tão difícil, né? Então, que a conversa hoje seja uma conversa bem tranquila e a gente ajude as pessoas aí a entenderem que o divórcio, apesar de ser algo que é permitido, mas não é uma questão que Deus disse, olha, não deu certo, parte para outra. Pastor, e é importante reforçar para a sua função, que é o pastor dos pastores, né? Que isso é um assunto que pega todo mundo. Então nós não viemos aqui para ser utópicos, tá? Porque o povo diz assim, na utopia é quem casa e dura tanto tempo. A realidade é divorciar. Não. A realidade é casar. E nós todos aqui vamos abrir um pouquinho para vocês. E, pastor, é legal porque no ambiente ministerial, no ambiente pedagógico, no ambiente acadêmico, qualquer pessoa, por mais missionária que seja do evangelho, também vai ter seus problemas, suas crises, suas dificuldades matrimoniais. Por que vocês vieram aqui e agora eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui? Porque eu fico impaciente, tá? Quem me segue nas redes sociais sabe, eu escrevo ali algumas coisas, mas recentemente, não vou mencionar, me deixou extremamente incomodado, né? Não é o divórcio que acontece, é a facilidade de um relacionamento descartável, onde ainda se vai para a internet colocando numa divulgação publicitária como se o divórcio fosse o verdadeiro glamour, né? Então, Dilene, eu fiquei revoltado, que eu falo alguma coisa muito errada, está envenenando, intoxicando, pervertendo toda uma nova geração, onde você glamouriza, normaliza, valoriza, e parece que nós aqui que somos de Marte, né? Nós que somos marcianos, que estou ali há 25, vou fazer 25 anos de casado, não, então não existe, pastor, como se isso fosse o absurdo. O absurdo não é o casamento que dura, um casamento que não dura. Então, nós vamos falar sobre isso. Engraçado o que você disse agora, porque eu lembro uma vez, já faz alguns anos, eu fui numa reunião ali na região da Faria Lima, reunião normal de fazer implantação de sistema na época. E aí, por alguma razão, quando eu entrei na reunião, o assunto tava sobre casamento, assim, era um assunto mais pro lado jurídico. E assim que eu sentei, a pessoa perguntou pra mim, e você, Ricardo, me conta, você é casado? Eu falei, sou.
e qual que é o regime que você casou e tal? Eu falei, comunhão total de bens, aquela coisa. Eles riram imediatamente. E eles brincaram, ó, mais um aí que foi enganado e tal. E aí na hora, assim, né, não quis ser deselegante, eram meus clientes, mas eu dei risada e todo, mas falei, olha, gente, eu sou daqueles que acredito que Deus uniu, não separe o homem. Então tô tranquilo com o regime de casamento que eu escolhi, porque eu vou ficar casado pra sempre. E aí a gente quebrou o gelo. Mas você vê, de cara eu virei uma piada em segundos. Porque eu disse que o meu regime de partilha de bens não tinha essa preocupação. Tudo que era meu era da minha esposa. Estamos aqui como os utópicos? Não, estamos aqui como realistas, pé no chão, com muito problema. Já vem pra cá a nossa caixa, porque o assunto hoje é divórcio e a gente quer conversar sobre isso, então vem, vamos conversar mesmo, tá bom? A Adilene já veio, pastor Brenha, Ricardo, eu não sei o que tem aqui dentro, mas é sempre algum objeto, alguma ilustração que tem a ver com o tema e só elas ali sabem o que tem. Mas daí vamos ver, o que vier na cabeça de cada um de vocês já falam e já dá uma abertura pro nossa discussão. Eita. Foram longe agora. Interessante. Detalhes. Deixa eu mostrar bonitinho. Tá aqui. Fizeram bonitinho aqui. É um coração. É aqui, eu acho que tá assim, né? É sim, produção. Tô certo, dona Jaque. Vocês que costuraram? Gente, foi você, Isa, que costurou isso aqui? Bom, gente, tá aqui, já filmou legal, Lara, pegou bem certinho. A ordem é de vocês. O que vocês Talvez não pensam? fique assim, tão bem certinho, né? Nem assim, né? Até um tópico sei isso aqui. Não. Não sei se fica tão bem certinho assim, né? Não dá para colar 2 folhas e um dia resolver separar essas folhas e não sair nenhum pedaço delas na outra e não ficar marcas e não ficar, né, questões complexas para serem resolvidas. E respinga em todo mundo. É algo que foi construído e que, em determinado momento, por alguma razão, né, foi desconstruído. E vai ficar faltando. Vai ficar faltando pedaço, vai ficar incompleto, vai ficar... Há processo de reparação, não tem como ficar do mesmo jeito mais. Helene, você já influenciou milhares de casais, então eu queria te ouvir bem isso, porque milhares de casais você vai e na contramão não é deu problema, joga fora, deu dificuldade, separa, deu incompatibilidade, acabou, gente, vida que segue. Como que você consegue ir na contramão como terapeuta familiar, tão abençoada e abençoadora nas suas palestras, mas nesse discurso totalmente antiquado para uma galera que diz, não, peraí, né? Você é fora da casinha aqui com a gente, né? Eu creio que primeiro a palavra, né? Eu acho que durante a nossa conversa ela vai aparecer diversas vezes, porque não dá para falar sobre isso sem ela. Segundo a minha própria experiência, pastor, eu aos 2 anos de casado, eu tenho 34, aos 2 anos de casado, e vale salientar que eu tenho 34 anos de casada com o mesmo homem, né? É bom, hoje tem que falar isso. Bom a gente salientar isso, né? E ao segundo ano de casados, as dificuldades eram grandes, né? Porque tínhamos posições diferentes, opiniões diferentes, pensamentos diferentes sobre diversas coisas, algumas ideias semelhantes, alguns ideais juntos, unidos, propósitos de vida, mas muita coisa diferente. E no segundo ano de casado, chegamos um momento do relacionamento que pensamos, eu acho que não vai ser mais fácil ficar longe do que ficar perto, porque dá trabalho. E eu creio que esse é o aspecto em que a gente precisa pensar. A gente está numa sociedade hoje que não quer ter trabalho. E casamento é sacrifício. A demonstração do maior amor que a gente já teve no universo foi através de sacrifício. O filho entregou o próprio filho. Tem sacrifício maior do que esse? Você estava falando da sua filha ali, que você não quer nem dar de dar assim, da vida normal, como vai ter que ser e como um dia vai acontecer, não é? Não chora, não. Então, imagina, né? Entregar assim já é duro, é difícil. E ele entregou justamente porque não merecia, nós. E a gente quer um casamento assim, a gente quer o romance de Hollywood. A gente não quer passar por aperto, por sacrifício, por a gente priorizar o outro em determinados momentos, né? Não se trata de ser sempre o outro a prioridade, mas em determinados momentos. A gente não quer passar pelo sacrifício do dia a dia, que é a convivência a dois. É o nosso querer, o nosso egoísmo, né? E principalmente o nosso orgulho. Tudo isso é trabalhado. Então eu creio sim, o pastor Brenha citou e eu quero repetir o que ele disse. Eu creio sim que essa foi uma forma que o Senhor utilizou para dizer assim, eu quero que esse pessoal seja feliz, eu vou inventar o casamento. E alguém que está ouvindo a gente pode estar querendo desligar agora, né? Não, assim, fica. Como assim ser feliz vai casar? Eu não conheço isso, mas... É isso que é absurdo. Essa brincadeira que fizeram com você que me irrita profundamente. Você já resumiu
tudo, Dilene. Casamento dá Desculpa, trabalho. então, resumir já no dá começo. trabalho, dá trabalho. É isso aí. A gente não quer vender pra você uma ideia, porque é isso mesmo. Não, o povo olha no Instagram, gente, vocês, família que nunca tem dificuldade. Exato. Pastor, não é isso não, tá nas nuvens. Vocês não têm ideia do que a gente exatamente. vive no Essa particular. Então, dá trabalho. Mas daí, pastor Brenha, com o carinho que eu tenho pelo respeito há tantos anos, já vou lhe colocar na fogueira. Tá na Bíblia, então pode. Tá, deixa eu só fazer um complemento aqui, que eu acho que o pensamento da Dilene é muito interessante, essa vertente que ela abriu aí, abre muitos horizontes pra gente, né? E eu vou dizer para vocês e para quem está assistindo a gente aqui, é uma bobagem, é uma mentira você crer no mito do casamento perfeito, né? Então, ou seja, isso não existe casamentos perfeitos, né? Ou seja, existem famílias boas, existem casamentos bons, até porque como duas coisas imperfeitas podem formar uma coisa perfeita. É impossível, né? Então, quer dizer, cada um vem de uma origem, de uma formação e todo esse processo que a gente já conhece bem. Então, o casamento, eu acredito que existem casamentos bons, mas não perfeitos. O meu não é perfeito e nunca foi e nunca será. Né? A Dilene falou de alguma coisa, eu poderia falar aqui de muita coisa ao longo de quase 41 anos. Muita história. Muita história para contar. Mas a grande verdade é que, algum tempo atrás, eu quero lembrar o nome desse camarada, mas eu não lembro. O livro é Oficinas do Casamento. Talvez a Dilene entenda bem mais sobre esse tema. Mas ele dizia o seguinte: não existem casamentos tão ruins que não possam ser consertados e nem tão bons que não possam ser melhorados. Então, eu uso muito essa máxima, principalmente quando eu vou fazer os meus encontros de casais, as minhas palestras para casais. Por quê? Porque quando a gente entra aqui, olha, no mito do casamento perfeito, a gente se rasga, né? A gente cai na sarjeta da hipocrisia, vamos dizer assim, não é? Porque é uma hipocrisia pura você dizer assim, só piada mesmo, história. Aqui a gente não está falando de piada, a gente poderia contar, eu já contei muitas piadinhas de casamento, Tá bom. mas assim, aquela questão de que, tô casado há 50 anos, nunca briguei, não é? Nunca discuti, nunca tive nenhum problema. Isso é mentira. Isso não é verdade. E se foi à custa de muita hipocrisia no seu relacionamento, né? Para a gente entender bem essa questão do casamento, voltando à tua pergunta, e que foi mesmo, qual mesmo? Tá na Bíblia, o Tá na divórcio. Bíblia. Então, Tá na Bíblia. Pode. Bom, eu vou dizer o seguinte, tem vários versos na Bíblia, né? Você tem tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E eu sei por que eu vim aqui como pastor, né? Para falar sobre isso, Bíblia. Bora, chefe, vamos lá. Então, a gente tem que entender o seguinte, olha, eu separei alguns versos aqui e eu acho bem interessante. Por exemplo, para você entender bem a questão da validação do casamento ou melhor, do divórcio, é importante você entender o princípio de tudo, né? Ou seja, o princípio de tudo está no casamento. Quando Deus lá em Gênesis 2:24, o que ele diz ali? Não é bom que o homem Esteja só. Far-lhe o que? Uma auxiliadora. Que ele seja idôneo e tudo mais. E aí Deus separa os dois e os dois se tornam uma só carne. É interessante esse conceito de uma só carne, né? Uma só carne não é igualdade, uma só carne não é uma questão de... mas é uma questão de compatibilidade, sim, não é? Mesmo dentro da incompatibilidade, Deus torna possível a compatibilidade. E é assim que Deus fez, né? No casamento, da criação de um, Deus fez dois, e do casamento de dois, Deus faz um. Essa é a matemática de Deus no casamento. Agora, por que Deus deu o divórcio? Ou seja, Deus, ele não assinou ali dizendo assim, olha, eu valido, mas ele diz, eu permito, por algumas questões. Então, quando você vai, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, você vê o seguinte, olha, Deus dizendo assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e aí ele começa a dizer algumas coisas aqui. Então, você dá carta de divórcio, porque naquela época patriarcal, o divórcio acontecia de uma forma assim, banal. Então, a mulher não tinha direito, a mulher não tinha voz, ou seja... Então, se eu olho para minha esposa e assim, olha, não gostei desse detalhe da tua vida, então vai embora. Então, a mulher saía sem nenhuma proteção. E ela saía sem nenhum direito de poder contrair novamente um novo relacionamento.
Então, quando Deus legitima essa questão, ele o faz no sentido de dar à mulher o direito que lhe cabia. Somente por um caso de indecência, e aí Deus, ou melhor, Jesus, ele valida isso no Novo Testamento, e usando até o termo porneia ali, né? Ou seja, para colocar coisas indecentes. Então, na Bíblia, só existe uma possibilidade de legítima de um homem dar à mulher uma carta de divórcio ou a mulher dar ao homem uma carta de divórcio, que é por um ato indecente, ou seja, por uma questão moral, sexual. Então, biblicamente, a gente respalda o nosso conceito cristão basicamente nisso. Então, qualquer outro processo que você passe por uma dificuldade no casamento, você tem ali uma luta, uma incompatibilidade, sei lá, emocional, financeira, profissional, seja tantas incompatibilidades que a gente vive no relacionamento, mas você tem aí os terapeutas, você tem aí as ajudas profissionais, você tem os balizamentos, onde você consegue reorganizar esse processo, né? Porque se você esperar encontrar alguém igual a você, nunca vai acontecer isso para você se casar. Aliás, nem daria certo, né, Edilene? Um casamento com duas pessoas iguais, eu acho que seria... Não há crescimento, Não né? há crescimento nenhum. Então, eu estava lendo, só me permita uma coisa, Daílson. Fiquem à vontade. Eu até anotei aqui, porque eu achei, assim, extraordinário isso daqui. Eu não queria esquecer esse detalhe aqui. Eu anotei, é de um livro de Timothy Keller, e ele é sobre o significado do casamento. E ele diz uma coisa interessante. Olha o que ele diz lá. Nossa cultura diz: o propósito do casamento é encontrar a pessoa que vai satisfazer suas necessidades e tornar você feliz. O propósito bíblico o casamento é uma aliança para ajudá-lo a confrontar o seu egoísmo, o seu pecado e a se tornar uma pessoa mais madura e santa. Então, na cultura popular, olha que coisa profunda, né? Na cultura moderna, essa mentira de que o casamento é um contrato para sua felicidade pessoal. Isso é uma mentira. Na verdade, na Bíblia, o casamento é uma aliança para a nossa santificação. Uau. Por isso que a gente tem que olhar para a origem. Se eu quero entender melhor essa questão do divórcio, posso ou não posso? Senão eu banalizo até o casamento, né? O casamento se torna uma coisa totalmente banal, né? Eu até queria ter tido aí uma oportunidade de olhar na internet como é que está hoje assim, o time dos casamentos e tal. O tempo que dura e tal, essas coisas Caiu, em média. pastor. Caiu aí de 16% em 2010, caiu agora para 13% de tempo de vivência. O casamento tem durado 13,6 mais ou menos anos. Hoje, a média. Quer dizer, mas é interessante que isso daqui é um caminho, né? A pessoa, para chegar no divórcio, ela já está destruída há muito tempo, né? O casamento já acabou há muito tempo. Quando chega lá, né? Quando chega lá é o ponto. O ponto. E aí, então, aí eu queria ouvir de você, né? Que trabalha com tantos casais assim, de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo pesada, né? Vou pular a etapa, porque eu acho que na questão do ambiente cristão, né? Não, o adultério é o rompimento do casamento. E aí a gente, poucos dias atrás, vê no Brasil um camarada que desce no elevador e dá 61 socos na cara da namorada. Aquilo ali revoltou o país. Então, isso é um outro extremo. E aí eu já vou jogar nesse problema porque é onde mais me preocupa. Qual que hoje seria, e se é que tem, talvez não tenha, mas esta régua de aquecimento do que é eu com a Ellen aqui, eu falo em público, não é perfeito. A Ellen é uma lemoa braba, eu sou um sanguíneo impaciente. Já tivemos discussões que eu falo assim, Senhor Deus, ninguém imagina, né? Nós somos temperamento, indivíduos, nós somos personalidades. Então eu falo, puxa, qual que é o limite? Porque a palavra briga, não briga. Depende do que você define briga. Porque se briga for soco, eu nunca briguei. Mas se briga for discordar claramente, às vezes tem que ir cada um para um canto e falar assim, Senhor Deus, é orar, ajoelhar e falar, meu Deus, e agora é com ela mesmo. Agora é com isso. Então eu queria ouvir. Porque é isso que está acontecendo com a mídia, com esses casamentos que se romperam recentemente. Então você tem um caso de violência, abuso descarado, criminoso. E aí você tem um outro caso que é essa maldita palavra da incompatibilidade, que não tem problema, mas ela foi muito pervertida para que qual é o limite, se é que tem, de uma crise matrimonial para você chegar a dizer assim, não, realmente nesse caso é melhor cada um para um lado.
né? Eu penso que as histórias... Existem agressões e agressões. Eu vou falar assim para a gente poder entender que existem algumas agressões que provêm de pessoas que estão muito adoecidas emocionalmente. Tiveram histórias drásticas e desenvolveram doenças mentais e adoecimentos assim. E não é por causa disso que nós vamos minimizar a dor da agressão. Perfeito. A gente está só compreendendo que existe uma vertente aí de um grupo que precisa de tratamento, precisa de ajuda e etc. Mas no momento em que, se você me pergunta, Dilene, você é a favor do divórcio? Eu sou a favor de que o casamento seja tentado dar certo até quando não é possível mais. Então, todas as tentativas possam ser feitas. Mas existem, infelizmente, situações em que se faz necessário a separação, como, além do que o pastor já leu ali, questões morais, a questões de preservação do próprio indivíduo, que se ele continuar lá, a vida corre riscos. E hoje a gente tem isso, né? E aí a gente entra num outro problema, porque quando o risco é de socos e pontapés, que a gente viu, você citou aí da televisão, todo mundo tá vendo, existem marcas externas sendo mostradas e todo mundo pode ver, na igreja ou fora da igreja, a gente consegue ver. E parece ser uma justificativa, se eu procuro você, que é pastor, meu marido me bateu, tá aqui a marca, tá aqui isso e tal. Você vê, me parece ter uma justificativa mais plausível para o que está acontecendo. Mas quando eu sofro privação das minhas próprias emoções, quando eu entro num relacionamento e eu sou tida como louca, eu não sou respeitada, eu sou trancada às vezes dentro de casa, eu sou há uma impossibilidade de que eu estude, de que eu cresça intelectualmente, porque o meu parceiro não permite. Ele não permite. É o caso muito dos narcisistas, que entra no primeiro ponto que eu citei, dos adoecimentos e etc e tal, dos transtornos de personalidade grave, por aí vai. Então, eu penso, pastor Odailson, que a gente está vivendo um momento muito delicado e que generalizar, que é o que a mídia está fazendo, generalizando. Olha, vocês não fazem ideia, o tanto de pessoas que me procuram para dizer que os parceiros são narcisistas. E a minha pergunta é, houve um diagnóstico ou você está dizendo que é pelo que você ouviu, não sei aonde? Se eu disser um traço narcisista aqui, todos nós somos narcisistas nessa mesa. Porque quem de nós não é egoísta em algum momento? Natureza humana, somos egoístas. Então, todos nós temos traços narcisistas. Eu queria deixar claro isso. A gente não tem o transtorno de personalidade grave narcisista, mas nós temos traços do narcisismo, que é um egoísmo um pouco mais exagerado. Então, eu creio que a mídia facilitando as coisas. Separa, a fila anda, você não foi feliz, o seu negócio é ser feliz. Então, se você não é feliz, acaba com isso. Você tem que procurar outra pessoa e vai pra frente. Deus quer a sua felicidade. Mas aí você não vai atrás pra saber como é que Deus quer a sua felicidade. Você mesmo decide como é que Deus quer a sua felicidade, né? Então, isso aí fica tudo atrapalhado. E como dá trabalho, a convivência, o respeito, o você acordar e ter que, numa discussão de você é alemão e o sanguíneo. Lá em casa é o alemão e a sanguínea, né? Então, olha aí, ó, a gente só tá mudando o gênero aqui, mas... né? Então você tem que sentar e ter que chegar a um ponto que nem sempre é um ponto em comum, mas é um ponto aceitável, que dá pra você respirar uns dias e poder voltar àquele assunto de novo, porque a gente pensa, né, pastor? Quando não pensa, aí a gente pode dizer assim, eu nunca briguei, não. Esse já morreu. Morreu na relação e ninguém sabe. Já tá morto. Tem neurônio, tá pensando, né? Tá então, pensando. A gente sabe das coisas, faz escolhas e tal. Então, eu penso que é delicado, não vamos negar isto, não dá para generalizar. Quem faz isso, quem traiu, vamos separar. Nem sempre, não é necessário a separação na traição, a recuperação, né? Não tem que, traiu, tem que separar. Absolutamente, a Bíblia dá uma possibilidade de separação, mas não necessariamente uma regra de exceção. Eu trabalhei com centenas de casais que houve adultério e eles resolveram permanecer. E sabe a coisa mais linda que eu já ouvi? Foi um empresário com as lágrimas nos olhos, depois de 6 meses de processo terapêutico e ele xingando a mulher. Eu me aborreci também. Aí eu falei, sabe o que é? Você pode, cara, você é cristão e tá aqui. Separa.
Que eu me cansei de ficar fazendo a dança da chuva, tentando ajudar a recuperar, e eles... Blá, blá, blá. Aí quando eu falei isso, ele se chocou, né? Ele falou assim, ué, eu vim aqui pra ajudar e a mulher tá me apoiando, cai fora. Às vezes a gente precisa dar um susto, tem né? que dar o sustinho. Aí ele parou assim, daí ficou aquele silêncio, né? E eu fiquei calado. Falei, será que eu fiz alguma bobagem, né? Aí as lágrimas começaram a escorrer. Ele falou, eu não posso separar. A esposa estava do lado. E eu falei, por que não? Você tem a Bíblia do seu lado. Aí eu já tava, vai pro outro lado. Eu falei, bora resolver esse negócio que... Aí ele então disse a coisa mais linda que eu já ouvi no consultório. Ele falou assim, quando eu perguntei por que não pode separar. Porque o meu amor é maior do que a minha dor. Fala se não é isso que Jesus Cristo sentiu por nós. O amor é maior do que a dor, então vale a pena tentar, eu vou ficar, tá duro, tá doendo, tá incomodando, tá... Não é fácil, quem disse que é? É uma das maiores decepções que o ser humano pode ter na vida, é a traição. Seja ela conjugal ou qualquer um outro tipo. Mas é possível a recuperação, entende? Então, eu vou chutar o balde, mesmo que depois eu vou ter que buscar o balde, tá, pastor? Porque é sempre assim, a gente chuta e depois tem que ir lá buscar, né? Na minha opinião, não sendo por uma questão moral ou uma questão de preservação de si mesmo... O que leva ao divórcio... Fala, que a gente não vai nem cortar. Não, pastor. Não. Promete que vai ao ar? Vai. Não sei se a minha carreira continua, mas Tudo eu... certo. É o orgulho. É o orgulho. É eu não vou perdoar. É eu não vou deixar barato. É isso eu não aguento, isso eu não aceito, isso eu não quero. Comigo não, tá pensando que eu sou besta. E por aí afora vai. Quando o orgulho toma conta do relacionamento, não há possibilidade de esse casamento continuar. Seja lá com problema moral ou sem moral, não tem jeito. E a gente tá numa sociedade hoje que tá elevando muito o orgulho. As mídias sociais, esse negócio de redes sociais, de influenciadores, né? O povo vai dando muita corda para tudo isso. Isso vai trazendo orgulho, isso vai deixando a galera inflamada. Vai empoderando, né? Empoderando, essa palavra é ótima, pastor. Vai empoderando. E isso... Você é um acessório, você já não é mais essencial. Né? Exato. É o meu acessório da minha mídia e se a gente separar, cada um vai para um canto. E esse orgulho, só completando, esse orgulho sobe muito e a gente sabe que ele precede a queda. E aí não funciona. E foi assim que aconteceu lá em cima. E é assim, eu penso que essa é uma das armas que o inimigo tem usado hoje para destruir os casamentos. O orgulho. Sabe? Eu não aceito, eu não quero, não pode ser assim. Olha a vergonha que eu vou passar. Então sou eu dentro da relação. E aí não tem jeito. É por isso, Dailson, que o que a Adeline está falando aí, no âmbito assim mais terapêutico, né? Eu tomo isso pro lado espiritual, né? Porque eu tô aqui como pastor, né? Ela tá como terapeuta, enfim. E aqui a gente tem conversas que se complementam, né? Então, por exemplo, o que um pastor faz quando ele percebe que o processo tá difícil num relacionamento, né? A gente vai até um limite, né? Até porque eu aprendi isso no ministério, né? No início do meu ministério, eu queria abraçar muito causas que até eu não tinha competência para realizar, né? Para fazer. Até que eu entendi algumas questões importantes. Olha, o pastor consegue chegar até aqui, eu sou um líder espiritual, então eu vou tratar o casamento como uma questão espiritual. E quando eu trato o casamento como uma questão espiritual, eu tenho o meu limite. E aí eu passo para lá um pouquinho quando já passou da parte espiritual. Mas se a parte espiritual for resolvida, muita coisa resolve. Eu creio nisso, pastor. Muita coisa. Então, eu sempre digo assim, aqui eu quero tocar exatamente nesse ponto, né? Quando a gente olha a história da Bíblia, quando a gente olha a história bíblica em várias questões da Bíblia, não apenas no casamento, mas questões morais, espirituais, políticas, sociais, a gente percebe que a reorganização de todo o processo na vida de uma nação, na vida de um indivíduo, na vida de quem quer que seja, passava primeiramente pela reorganização das questões espirituais. Então, por exemplo, se o casamento ele está fundamentado aqui na origem, e a origem é divina, ou seja, o casamento não é uma invenção humana, não é? Então não é porque o homem inventou isso, é porque Deus estabeleceu lá na criação. E a criação é o ato maior de Deus, é a base para tudo, né? Se a gente tirar o processo do criacionismo, de que Deus criou tudo, a gente tirou tudo da nossa base cristã. Agora, Deus criou o casamento. Então, se eu tenho alguma dificuldade e eu entro para essa relação, eu não posso entrar com propósitos humanos.
eu preciso entrar com propósitos divinos. Divino. E para resolver os meus problemas, eu também não posso resolvê-los meramente com soluções humanas. Ô, pastor, você sabe que eu fiz minha lição de casa, tá? Eu tava assistindo ali o Consultório de Família, um programa maravilhoso, né? Com a Darleide. Me fugiu agora o nome do pastor que tava participando. Depois eu vou lembrar até o meio do programa. E pegando um pouco da fala de vocês dois aqui, né? Primeiro, quando a gente vai para aquele momento onde os discípulos conversam com Jesus sobre este assunto, e eles chegam na conclusão que, então é melhor não casar, né? Porque me parece tão difícil, então, Jesus, é melhor não casar. O que a gente entende neste momento? A seriedade que Jesus dá pro casamento. E eles percebem, é tão sério este assunto, né? Então, acho que é melhor nem entrar nisso. Depois Jesus discorre, eles entendem, esclarecem mais. Mas uma outra coisa que eu gostei muito é essa palavra. Eu gosto muito dessa palavra propósito. Eu tenho até eu fiz um quadro, um adesivo ali em cima do meu escritório. Toda vez que eu vou embora, eu leio a frase que está escrito assim: lembre-se por que você começou. Essa acho que é a frase da minha vida. Lembre-se por quê. Porque quando o porquê é forte, o como ele se torna possível. E qual que é o propósito do casamento? Não é esse mesmo, como você bem leu aí, né? Aquela história de, eu caso para ser feliz, para alguém me completar. Não é esse. Quando Deus institui o casamento, o propósito é glorificar Deus e mostrar Deus para as pessoas. Porque a plenitude, a completude ali, ele se completa e mostra isso, né? A gente mostra Deus através do casamento. Então eu preciso ter um propósito forte. É a primeira coisa, eu tenho que lembrar por que eu fiz isso, por que eu entrei nessa, isso para várias áreas da vida, inclusive o casamento. E aí o pastor leu esse texto no episódio que eu estava assistindo, Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Esse assunto, particularmente na minha vida, o Espírito Santo, já faz uns 2, 3 anos que eu tenho mergulhado nele, alguns livros, né? O Ouse Perdi Mais é maravilhoso, Passo Reavivamento Espiritual. E recentemente eu li o livro do pastor Pavel, O Poder do Espírito, alguma coisa assim, um de capa preta, que eu recomendo muito este livro. E eu tenho, aos poucos, né, compreendido melhor o assunto Espírito Santo. E como a gente não consegue desassociar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Olha esse texto maravilhoso. Paulo aqui faz uma comparação. Não se embriaguem com o vinho. Porque quando você está embriagado, você age diferente, você percebe diferente, você fala diferente, né? E quando ele faz uma alusão, em vez disso, você tem que se encher do Espírito. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo, você fala diferente, você perdoa diferente, você percebe diferente, você enxerga diferente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Ele está dentro de você. Então, eu concordo, assim, perfeitamente com o que vocês disseram. Eu acho que talvez a espinha dorsal desse assunto é o Espírito Santo. A gente tem que começar a olhar, ou começar, né? A gente já devia ter feito isso muito tempo, mas voltar de novo neste assunto. O impacto e a importância do Deus Espírito Santo enchendo a minha vida. Isso vai trazer reflexos. E a gente até pode pensar, qual o segredo para não cair no divórcio? Tem que ter romantismo, tem que ter isso, e tem que ter mesmo várias coisas. Mas, gente, a gente tá falando aqui de uma outra coisa sobrenatural que se chama Espírito Santo. Você pode ser um cara romântico, sei que lá, mas é o Espírito Santo dentro das duas pessoas ali, do casal, que na minha visão, né, estudando isso e vendo outros pastores comentando, é que vai fazer grande diferença. Ricardo, vocês já se desentenderam em algum momento? Claro que não, pastor. Jamais. Eles são midiáticos, eles são esse casal sempre nos palcos, nos camporis. Vocês são queridos, vocês são simpáticos, são carismáticos. Você veio por causa disso, tá? Nós temos aqui um ambiente de pastores, terapeutas, a gente tem a vida e a paixão pelo casamento. Mas você, quantos anos mesmo você falou? 40, né? Tem 40 anos. Ele tem 40. Então, 17 anos de casamento. Você está numa idade aí dos 30, 40, onde a gente percebe, é o período onde os atores, os cantores, a mídia, até antes, com uns 25 já, mas você tá nessa fase, amigo, que tem toda uma vida pela frente. Então essa é a hora de refletir. Cara, eu posso ter uma outra mulher, não, eu vou fazer outra coisa. Não tem lógica nessa idade ficar preso a um casamento, você entendeu? É a piada do mundo, é a maldição, que eu diria, do mundo. Então, por que você, com 3 filhos, consegue manter com os desentendimentos? E quando você lida com essa exposição, como é que você vê esses outros influencers mundo afora que acham interessante dizer cada um na sua e que seja feliz, né? Engraçado que você falou antes, nessa essa glamorização. No universo do futebol, por exemplo, que eu gosto muito, né? O que se diz nos grupos de WhatsApp, entre outros, quando um jogador tá ali enfileirando parceiras?
eles falam assim, o homem tá vivendo. Essa é a expressão que fala. O homem tá vivendo. Esse aí sabe viver. Tá. As piadas, às vezes, no nosso meio, às vezes, olha como a gente não percebe. Vira uma piada isso. Um cara que tem várias companheiras, né? Claro que a gente tem problemas, né? A Carol, quando as pessoas conhecem a gente mais de perto, a gente é bem diferente. A Carol é super... muito mais extrovertida, espontânea e tal. Eu sou, às vezes, mais calma. Às vezes, ela se irrita com a minha calma em frente a problemas até. Ela quer que eu fico nervoso. Por exemplo, quando a gente tem problemas, eu sempre busco a solução, mas ela não quer, ela quer que eu choro junto. Eu tenho dificuldade de chorar. Eu tenho dificuldade de ser sensível. Então, assim, se traz um problema, na hora eu quero resolver. Isso chateia. Então, assim, a gente, obviamente, tem vários problemas. Mas você sabe que a gente não planejou nada disso, né? De repente, ser um casal público. Nunca planejamos isso. Mas a partir do momento que eu entendi que estava indo para este lado do poder da internet, das redes sociais, a gente conversou em casa. E a gente falou assim, a gente vai aceitar isso. A gente conversou com Deus, falou, Senhor, eu aceito isso porque tem tantas pessoas influenciando, e os meus filhos consomem internet. E eu vejo o poder que tem neles. Eu falei, olha, então se Deus está nos chamando para isso, então a gente topa com as nossas dificuldades, nossos problemas, mas a gente vai entender a seriedade de um relacionamento, de um casamento entre jovens, né? E a gente aceitou isso. E a gente luta com isso, sabe, pastor? Quando eu falo aí para jovens, a gente palestra às vezes, eu vou até no detalhe do seguinte, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu já contei isso pra Carol. Todos os dias, sem brincadeira agora aqui, todos os dias eu faço, em algum momento da minha oração, eu peço para Deus o seguinte, Senhor, me ajude a amar a mesma mulher e a desejar somente a minha esposa. Eu faço essa oração desse jeito. Eu quero só desejar a minha esposa e amar a minha esposa. Mas o que eu aprendi nesse todo o tempo que eu posso fazer várias coisas. Eu posso fugir de imagens, eu posso fugir de sites. É uma coisa que eu tenho levado muito a sério, assim. O olho é uma câmera fotográfica que não tem um botão de delete. Então, assim, esse assunto de pornografia explodiu e todo mundo aí. Então, assim, faz muito tempo isso já. Desde o primeiro ou segundo ano de casado, talvez o encontro de casais, eu aprendi isso ficou comigo. Nessas palestras maravilhosas de pastores e terapeutas e tal. Eu amo, participo de encontros de casal, eu acho muito importante. Em algum momento eu lembro que isso ficou na minha cabeça. Eu tomei essa decisão. Eu não vou mais olhar essas coisas. Ao ponto de, por exemplo, eu falo isso pra eles, gente, um programa de domingo, de auditório, que passa em canais de TV aberta, pra família, onde tem 10, 12 mulheres no fundo de biquíni e fio dental. Olha como que é. E não, isso não pode ser normal. Porque a gente começa a olhar essas coisas e em algum momento, a gente ainda considera a gente jovem, mas em algum momento eu sei que o aspecto físico vai ser diferente. E a gente vai criando na nossa mente essa imagem de mulheres e homens criados numa mesa de cirurgia plástica e tal, e isso fica. Então o que eu diria a gente ouve muito, eu brinquei aqui no começo, né? Isso pesa pra gente, tá? Mas a gente ouve bastante isso. Em vários campuris que a gente vai, eventos de bravadores, eles falam, vocês são minha meta de casal e tal. É pesado isso, porque na internet só se vê o que é correto. Mas eu sempre respondo, olha, legal, se a gente tiver pouco tempo pra conversar, eu falo, é possível. Deus quer isso pra você também. Mas os princípios bíblicos estão lá, né? A gente, assim, com todos os nossos defeitos e problemas, uma coisa eu posso te dizer, a gente entendeu a santidade do casamento, sabe? Então a gente, assim, mesmo humanos, a gente tenta fechar todas as portas possíveis para esses problemas. Deixa eu só contar uma história que eu lembrei aqui agora. Por exemplo, uma vez a Carol chegou para mim em casa, ela ficou 18 anos sendo professora do colégio adventista, né? E ela chegou em casa para mim e falou assim, uma amiga tal, não me lembro nem o nome, é bom que eu não preciso nem... Ela chegou para mim com uma conversa estranha, ela falou assim, eu tenho certeza que um dia meu marido vai me trair. Eu já estou me preparando para quando isso acontecer. Mas por quê? Vocês estão mal? Não, a gente tá bem, mas amiga, não tem jeito. O homem é tudo assim, vai me trair. E aí, conversando um pouco mais, ela descobriu que essa amiga dela, ela é uma consumidora compulsiva de novelas, por exemplo. Então, assim, você vê como as coisas se encaixam? Então, ela assistindo tanto isso, que novela só tem isso, né? Essas histórias de traição com filhos. Ela falou assim, bom, eu já vou me preparar para este momento. Eu vi entrevista até uma vez da Dani Galisteu dizendo assim, não, chifre todo mundo tem, quem não tem um dia vai ter outro. Então, olha só, o que a gente consome, já que a gente foi para essa área de exposição, internet, o que a gente consome vai refletir, e é isso que eu falo para ele. Falei, olha, cuidado com o que você consome, porque não é isso o plano de Deus, não existe essa, chifre todo mundo vai ter, que conversa é essa? Meu marido um dia vai me trair, já vou me preparar para o que eu vou fazer. Não, cara, não, a gente não precisa pensar assim, sabe? Já entra no casamento dizendo, vamos ver se vai dar. Exato, a gente hoje tá assim, a gente já entra, mesmo o que eu falei no começo, já entra assim pensando, se não der, todo mundo, artista e tal, a vida que segue, toca a vida é tão curta, né, pra gente precisar viver, ser feliz. A gente também tá vivendo hoje numa geração que não tem comprometimento, e o compromisso, ele é um aspecto muito importante para
para evitar o divórcio, para seguir do relacionamento, né? É um compromisso de que a gente vai ficar junto. Isso que você disse, todos os dias eu falo com Deus, eu digo, me ajuda a ser assim e assim, a fazer isso e isso. Então, essa ideia de que se não der certo, separa, eu não vou me sacrificar por outra pessoa. Você viu que eu fiz uma postagem recentemente nas minhas redes sociais e a postagem dizia assim, e eu citei o verso bíblico, ainda se eu não cito o verso bíblico, eu acho que poderia ter dado a polêmica que deu. Mas eu citei o verso, né, em que dizia, deixa pai e mãe, se une à sua mulher para sermos uma só carne. E eu fiz um comentário a respeito disso. E muita gente escreveu lá, não, deixa pai e mãe não. Esses são os melhores, os mais importantes da nossa vida. Vou trocar minha mãe por um homem que vai me trair, que vai não sei o quê. Então, mas foi uma infinidade. Muita gente também foi a favor, né? Mas muita gente colocou esse pensamento. Então, é justamente isso que acontece. Entra nos relacionamentos hoje sem o comprometimento de que, a partir de agora, o meu marido, ele é a minha prioridade. A minha prioridade. Então, esse é um aspecto importante para não haver o divórcio. Quando eu priorizo a ele, então eu vou ter tempo com ele, eu vou ter dedicação a ele, eu vou ter olhos para ele, a gente vai bater papo, e isso vai afastar. O processo do divórcio, ele acontece porque há um rompimento, se é que algum dia foi construído, a intimidade. E não importa se é por questões morais ou por questões psíquicas ou em outro tom. Então, no momento em que a minha intimidade ela é rompida, e ela pode ser rompida claramente, assim, quando os dois começam um trai o outro, etc. Ou pode ser rompida lentamente sem que haja uma percepção. A gente vai só se afastando. A gente já não conversa mais, porque é muito trabalho, é uma rotina muito pesada, é muito difícil, então não deu pra conversar hoje, também não deu amanhã, também essa semana a gente não bateu papo. E aí você vai afastando um do outro. E ainda dorme na mesma cama, mas um levanta antes do outro, um deita depois, e aí a gente não se encontra mais na cama, a televisão tá no quarto, então a gente tá muito cansado do dia, a gente liga a televisão e fica ali até os dois adormecerem, e aquela conversa que se tinha antes de dormir, né, de como foi seu dia, ela é apagada. Então, eu tô falando um caminho de um divórcio sem um drama, sem uma virada de mesa. Sim. Que é tão comum. E, às vezes, esse afastamento vai acontecendo dentro do casamento até se tornar uma coisa que eu chamo de divórcio invisível. Divórcio invisível é aquele que o IBGE nunca vai saber, porque ele nunca foi pro cartório. Ele tá dentro da mesma casa. Ele tá ali com o casal que dorme na mesma cama, muitas vezes, que tira férias juntos, que tem filhos e pagam as contas e são excelentes pais, mas não são mais um casal. Embora estejam juntos, eles são bons colegas de república. Olha isso. Mas não são mais um casal. E até, eu acho que posso falar aqui, até faz sexo. Sim. Eventualmente, para um cumprimento de responsabilidades conjugais. Mas não há intimidade. Eu não sei o que meu marido anda pensando, quais são os sonhos, ele não sabe quais são as minhas tristezas de alma. E aí, se não há isso, não há possibilidade de ter um casamento como Deus diz assim, ambos uma só carne. Não é só sexo que Deus está falando. Sabe, eu não sou pastor, me ajude se eu estiver aqui blasfemando, mas não creio que seja só o sexo. É uma união de corpos físico, mas é uma união emocional, uma conexão emocional. Sabe, a gente está conseguindo ir para todo lugar do Brasil e fora, pastor, porque existe uma conexão. Entende? Se há essa conexão entre marido e mulher, por que haveriam de separar? É bom demais. É tão poderoso, é tão grandioso você conviver com uma pessoa que olha para você e fala, o que aconteceu? Caramba! Você não acha isso dentro de um ônibus, não. Você não acha isso na faculdade. Você acha isso com aquela pessoa que tá ali com você. Não é que dorme só do seu lado e que faz sexo de vez em quando. É aquela pessoa que te conhece, que não te trocaria por nada nessa vida e que deixa tudo pra estar do teu lado. Olha, não tem coisa melhor na vida. Não existe. Eu me arrepio de falar, porque viver isso é fantástico, sabe? E é por isso que eu acredito nisso e digo pras pessoas. Aí esse divórcio invisível acontece ali dentro. Todo mundo acha que tá casado, inclusive os dois.
Mas, de fato, não tem mais casamento ali. Eles estão cumprindo as responsabilidades financeiras e tal. Mas não tem. Então, na minha opinião, saindo do ponto de adultério e outros mais, pra gente poder alcançar quem, tipo assim, mas aqui nunca teve adultério, não Isso, tem esse esses é o grupo problemas. preocupante. Que, Né? é o da indiferença, mas você Exato. A gente nunca traiu, nunca nada. Por que a gente chega a um ponto que olha um pro outro e fala, Esse é. quem é você? Caramba, desde quando você tá aqui que eu Não tô perdi feliz. não me sinto feliz, eu quero ser feliz. Isso. É esse afastamento aí. Perdeu Porque a eu conexão, né? não priorizei. Então fui e tô vivendo invisivelmente. Eu achei legal na sua fala que você valorizou. Ela respondeu uma pergunta, você percebeu, né? Você perguntou pra mim por que, né, se mantém e tal. Essa resposta foi porque eu tô até apaixonado aqui agora pela Carol aqui de novo. Que bom, esse é o objetivo. É, porque é bonito, e é isso, Legal. sabe? Você foi ali na essência. É tão bom quando você tem um bom casamento, cara. Não dá pra explicar, é tão bom. Porque é uma pessoa que se importa com você, que te entende, né? Às vezes eu olho pra cara e falo, vai, pode falar o que aconteceu. E ela, eu sei, isso não tem preço. É por isso que a gente continua, apesar de ser difícil. Sem dúvida. E a gente já falou isso, deixou claro, é difícil, É, porque- trabalhoso, e as pessoas Porque não às querem vezes a gente tá trabalho. muito cansado quando a gente observa que o outro também não tá legal, e aí um dos dois vai ter que resolver quem é que vai chegar mais perto hoje. Esse é o Porque ponto. não é fácil. Esse é o ponto, né? A questão, por exemplo, do uma só carne, como você colocou, Dilene, não é só o físico. Exato. Literalmente, não é só o físico. Porque sexo não mantém casamento. Boa, Brinho. Eu gosto de falar uma frase, pastor. Oi? Eu gosto de falar uma frase que sexo não conserta as coisas. Sexo Não. é a celebração das Exato. coisas. Então a gente tem que entender isso. Até porque é o seguinte, eu estava algum tempo atrás tratando de um assunto assim bem particular aí com um casal e ele tocou nesse ponto, a gente conversou exaustivamente sobre o tema e ele me disse assim abertamente, ele falou, pastor, eu tenho todas as mulheres do mundo que eu quiser e algumas fazem sexo muito melhor do que a minha esposa. Mas criou na minha cabeça um processo de comparação tão violento que hoje eu não consigo mais balizar os meus limites e, consequentemente, eu não consigo mais estabelecer nenhum relacionamento sólido com nenhuma mulher, porque na minha vida eu cresci e eu me desenvolvi achando que casamento era sexo. E ele era um jovem cristão, inclusive ele disse, olha, até os meus 16 anos de idade, eu era puro. Eu cresci com essa mentalidade de que sexo era só para o casamento e não para o namoro, até o dia que eu fui induzido a esse processo e depois eu comecei a entender que eu não precisava mais de sexo para ser alguém casado ou para ter uma família. Isso criou uma confusão muito grande na minha cabeça, porque entre aquilo que a sociedade prega e aquilo que a palavra de Deus me disse ao longo da minha vida, através dos pais, os pastores, da igreja e tudo mais, isso deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça. Então, o que a Dilene falou é uma coisa muito séria. Eu, quando falo para casais, eu digo assim, queridos, o sexo, ele é bom. Deus nos fez seres sexuais e a gente precisa do sexo, mas ele não é a única base de sustentação de um casamento. E quem faz do casamento a sua segurança unicamente no seu relacionamento sexual, eu sou feliz porque eu tenho uma mulher que, enfim, transa bem e tal, e faz isso, faz aquilo e tal, e a gente tem 1001 formas de celebrar aí o sexo e tal. Esse camarada não vai ter, porque se ele não tiver aquilo que a Dilene falou, e isso é bíblico, né? A junção emocional e a espiritual, porque uma só carne é conectividade física, emocional e espiritual. Quando você perde uma dessas conexões, você entrou no caminho do divórcio. Dá ruído. Quando você perde uma dessas conexões. É por isso que a Bíblia fala muito sobre questões até de julgo desigual, não é o tema aqui, mas enfim. Pastor, você falou a frase que ele disse, que eu acho que revela, quando ele disse assim, outras mulheres fazem sexo melhor que a minha esposa. Essa é a frase que denota a falta de conexão. Então. Porque quando há conexão, ninguém vai conseguir fazer sexo melhor. Ainda que não seja o espetáculo das luzes. Performático, obrigada pela palavra. Então, o que acontece? Acho que essa conectividade é fundamental para tornar a gente apaixonado, por exemplo. Veja,
Você tem um casamento de 10, 15, 20, 30, 40 anos com a mesma mulher, com o mesmo homem. E ainda é gostoso. E ainda é gostoso. Que 6 anos você faz, sente né? necessidade, você gosta, você se envolve. Porque você primeiro, antes do sexo, você tem uma conexão emocional. Você tem uma conexão espiritual. Vou pegar uma carona na sua fala aqui, interessante, né? Eu gostei de uma coisa que você falou do comparação, né? Quando eu tenho costume de falar muito para jovens que ainda não chegaram no casamento. Eu sei que vão ter jovens assistindo aqui, né? E uma coisa que uma vez eu ouvi sobre esse assunto de relação sexual, uma pessoa falou o seguinte, mas como que eu vou casar sem testar? Você compra um carro sem fazer test drive? E eu fiquei pensando nisso, sabe? E eu fiquei pensando nisso mesmo, não soube me responder na hora. Mas depois eu consegui responder, acho que não pra pessoa, mas eu cheguei numa resposta. Eu sempre conto uma história simples, que é assim, quando eu aprendi a dirigir, eu dirigi um Fusca 8.0 da minha avó, eu adorava aquele carro. Só que aquele carro não tinha nem o retrovisor da direita, não tinha direção hidráulica, o encosto só vinha até aqui, era desconfortável. Mas eu amava aquele carro. Sabe por quê? Porque eu só tinha dirigido aquele carro. Eu nunca tive vontade de dirigir outro carro. Até o ponto que eu comprei o meu primeiro carro, que era um Golzinho quadrado 9.3, eu achei maravilhoso. E eu falava, esse Gol é melhor do que o Fusca da minha avó. E a gente vai trocando de carro. E aí essa comparação, ela é eterna. Toda vez que eu dirijo um carro, eu brinco. Nossa, eu gostava daquele carro. Então, jovem, se eu pudesse dar um conselho pra você, não fique preocupado se você vai gostar ou não. Deus fez pra funcionar. Porque vai gostar, entendeu? Se você só conhecer uma, como é o meu caso, só conheço uma... Você vai eliminar uma dor de comparação da sua vida, essa preocupação, sabe? É tão gostoso, a gente já falou sobre isso em casa. A certeza que eu tenho de que a minha esposa não vai ficar me comparando com outra e nem vice-versa. É uma paz que... Então Deus sabe o conselho que dá, sabe? Somos únicos. Então sempre que você sentir essa dúvida, lembra do Fusquinha da minha avó, como eu amava aquele carro, até conhecer outro. Então assim, não precisa ficar... Pastor Odailson, sei que tá terminando o nosso tempo, bora. mas deixa eu te contar uma história. Meu marido é pastor e fez muitos casamentos. E eu sempre muito curiosa em cada casamento, eu gostava de perguntar ao noivo que chega primeiro na igreja, por que você tá casando? É uma curiosidade minha, né, que tem a ver comigo. Então eu gostava de chegar nos jovens e falar, e daí, por que você tá casando? E eu escutei centenas de respostas, mas uma me chamou profundamente a atenção por série de fatores. E era uma igreja no campo, né? Um pessoal muito simples, e o rapaz era um rapaz do campo, um alemãozinho assim e tal. E eu cheguei perto dele, nervoso, à noite ali na porta, esperando. E eu falei, e daí, por que você tá casando? Aí ele baixou a cabeça assim e falou, eu tenho vergonha de falar pra senhora. Eu já imaginei, né? Aí eu olhei pra ele e falou, fala sério, eu sou esposa do seu pastor, o que tá acontecendo? Fala aí pra mim, conta pra mim, por que você vai casar? E ele, eu não sei se eu falo não e tal, todo meio encabulado. Eu falei, bora, fala aí que eu gosto de saber. Aí ele falou, eu tô casando pra fazer sexo. Aí eu fiquei na dúvida se eu contava ou deixava ele descobrir. Então às vezes, pastor, a gente tem preparado mal a nossa juventude também, né? Preparado mal a nossa juventude. Que o mundo prepara assim. É isso que acontece. O que acontece em todas as redes sociais, esses casaizinhos, esses seriados Netflix, tudo é isso. É isso, eu estou junto por causa do sexo. Depois de um mês, 1 ano ou às vezes 5 anos, não tem mais novidade. Próximo. O que não pode, gente, é a gente aceitar isso. Normalizar isso. Glamourizar isso. Não é o plano bíblico, não é. Existem aqui as tremendas e radicais exceções. Mas é a minoria da exceção de um caso. A maioria é isso aqui, dá trabalho, mas a gente é satisfeito, a gente é feliz, a gente é contente, e como a gente tem situações difíceis, como tem que orar às vezes os dois, chorar, e um dos dois, como você falou, nem sempre vai ter acordo, viu? Eu continuo discordando, mas nós vamos achar uma maneira de conviver, de lidar com isso, porque abrir mão dessa bênção, gente, não compensa, não tem. Temos que ir pro final, mas quero deixar aqui vocês à vontade, quer fazer um apelo, quer contar uma história, quer fazer um último conselho, porque como esse assunto é importante pra gente bater muito na tecla do casamento. Eu vou começar dizendo assim, se você tá vivendo uma situação assim terrível, drástica no seu relacionamento, e você escutou a gente e não se identificou em nenhum aspecto, porque parece que não foi diretamente pra você, e você diz assim, mas o meu caso é pior, mas é assim e tal. E eu já fiz de tudo. Essa é uma frase muito famosa que eu escuto muito. Eu já fiz de tudo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tudo é coisa demais, primeiro. E segundo, a minha pergunta seria, quanto tempo você jejuou?
antes de você passar para a separação. Você já foi a terapeuta, você já orou, você já pediu oração a todo mundo, você já se arrependeu, você já disse isso, já disse aquilo, já foi por uma porta, por outra, já foi carinhoso, já foi... Mas a minha pergunta é, quanto tempo você realmente jejuou pelo seu casamento? E você pode dizer assim para mim, eu jejuei 20 sábados. Essa semana eu estava com uma pessoa no carro e essa pessoa disse assim, eu jejuei pelo meu... fizemos um combinado de jejuar pelo meu filho que estava com um problema 20 sábados. Aí a pessoa disse, aí eu não consegui jejuar os 20, eu jejuei os 12. No fim eu perguntei pra pessoa, pra mãe mesmo, quanto tempo você jejuou? Ela falou, jejuei 40 sábados. Então, às vezes a gente me estabelece uma meta, eu vou jejuar por 3 sábados. Não recebi a bênção, então é porque não é pra ser e tal, né? Mas a insistência nisso, se o casamento é de Deus, amém, se vem dele, ele não faz nada que não seja bom pra nós. Caminho a Cristo diz que Deus é sábio demais pra errar e bom demais pra reter bênçãos aos seus filhos. Então, se vem dele o casamento, você tem que insistir com ele. Olha, houve traição. Eu fico ou não fico? Existem as traições recorrentes de pessoas adoecidas. Vamos tratar isso como um adoecimento. Mas nesse momento eu estou falando para aquela pessoa que está em sofrimento, porque dói mesmo. Mas pense quanto você já jejuou, quanto você já suplicou, quantas noites desesperadas, porque eu oro pelos meus filhos, pastor. Uma madrugada eu oro na porta do quarto da minha filha ali. Ela está precisando alcançar uma bênção. Eu me ajoelho ali, eu choro, falo com Deus de madrugada, porque eu quero muito aquilo, entende? Se Deus não quiser, ele vai ter que me dizer. Do contrário, eu vou ficar ali, insistindo, dia após dia. O casamento vem dele, caramba. Não é possível que ele abandone a gente num momento de maior dificuldade nossa. Então ele tá disposto. Eu acredito nisso. E se ele tá disposto, ele vai estender a mão. Pode não ser a resposta que você quer, mas Deus nem sempre dá a que você quer. Ele sempre dá a melhor para você. E a confiança nele é o que precisa ser resgatado para que você entenda essa comunicação dele com você. E eu sugiro que você tenha um excelente casamento de hoje em diante. Obrigado, Gilene. Ricardo. Eu vou deixar então uma palavra para aqueles que ainda vão se casar, para já, quando casarem. Não. Provérbios 19 fala que 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A esposa ou o marido. Então, se você ainda está neste processo e quer ter um casamento, dentro do princípio bíblico que a gente falou aqui agora, clame a Deus para a pessoa. Deus quer, né? Ele quer te ajudar neste processo. Não tome essa decisão sozinho, sem Deus. Coloque Deus em todas as decisões, mas dizem que as 3 decisões mais importantes da vida é a religião que você vai ter, o emprego e a pessoa que vai te acompanhar, não necessariamente nessa ordem, né? Essa decisão é muito importante. Creia nisso, na santidade e nas alegrias que o casamento pode trazer. Embora com muitos problemas, talvez o que você veja nas redes sociais sobre o meu casamento, a maior parte é verdade mesmo. A gente se ama muito, a gente se completa, a gente é muito feliz e crê na alegria do casamento até Jesus voltar. Que legal, hein? Percebe que os dois aqui é Deus, né? Sim. Deus é o alicerce, né? Então, eu vou dizer o seguinte, para mim, eu já fiz centenas de casamentos na minha vida, né? E eu amo o casamento e acho que o casamento é uma experiência, assim, única para quem vivencia, né? A despeito da perfumaria que o casamento traz e tal, né? Mas eu sempre digo assim, olha, para mim o casamento acontece naquele momento mais especial. É o momento do compromisso. Então eu vou falar algo aqui nesse encerramento que posso até ser mal compreendido por alguns, mas eu creio muito nisso. E isso eu falo com a Thelma, às vezes, diante das nossas dificuldades naturais, eu acredito que o amor, ele é um dom de Deus. Deus é a fonte do amor. O amor é essencial para o relacionamento. Há momentos, sim, que em algum momento o amor pode ser fragilizado por N questões ao longo da nossa vida. Mas no momento de maior crise no casamento, aonde você às vezes diz assim, olha, o amor já não existe mais. Então, se não há amor, eu vou me separar. Eu digo que diante de Deus, nessa hora, o compromisso que você assumiu um dia diante de Deus, ele tem que ser mais forte do que o amor que você não tem nesse momento. Porque
o amor, ele é um dom de Deus. Então, se falta o amor, você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, nós temos um compromisso de permanecermos juntos. Então, o amor, por N situações que a gente está vivendo, ele está acabando. E a gente não quer se separar. A gente quer se manter juntos. Então, devolva esse amor. O que nós precisamos fazer para que isso melhore? Então, Deus faz a parte dele, tem a iniciativa da nossa parte, e Deus reconstrói o amor. Então, aquilo que foi rasgado, aquilo que foi destruído, Deus reconstrói. Se a gente colocar Deus como centro e colocar o compromisso que a gente faz, não com aqueles que estão assistindo o nosso casamento, não diante de um pastor. Você faz diante de um pastor, mas você faz diante de Deus. Então, quando você quebra um compromisso do casamento, você não está quebrando um compromisso eclesiástico. Você está quebrando um compromisso que você fez com Deus. E Deus, segundo a Bíblia diz, ele abomina o divórcio. Então, se ele abomina o divórcio, ele me dá todas as condições, todas, para que eu reconstrua, independente. Então, salva essas desgraça grandes exceções, os grandes extremos, né, Adelino? Sim. Esse papinho de que o amor acabou. Amor Essa é é escolha. uma das maiores muletas desse mundo bagunçando o que Deus fez tão lindo. Exato. Não tem essa frase. Pastor, que o senhor não sabe o que eu estou passando aqui. Salva essas raríssimas exceções. A gente quer ser bem equilibrado para entender a tua dor. Mas é a grande maioria que fica nessa zona do o amor acabou. Claro, mas acabou porque a emoção, a paixão, o bom humor, a autoestima, a TPM, daí vem a fase que você está com problema lá no emprego, aí tem a menopausa que chega. E vai... Gente, tem fases que você não está tão afim. Amor acabou. É um compromisso. Amor é construção uma luta, diária. É uma construção, dá trabalho, mas não acabou. A gente quer terminar o programa de hoje sendo extremamente, radicalmente a maioria. Que a maioria é o plano de Deus, tá? Não é a minoria, é a maioria. O casamento é para durar. O casamento é até a morte separar, até Jesus voltar. Casamento são vocês. Vocês têm uma vida pública, mas na particular vocês constroem e se reconstroem o tempo todo. E a gente quer ajudar e, olha, defender aquilo que Deus ama tanto e ama através da gente, né? Então, Deus abençoe vocês. Olha, não sei quem está assistindo hoje é um abrir de coração, né, pelos últimos eventos aí de mídia que zomba de algo tão lindo, né, que vale a pena você andar contra essa correnteza desgraçada da mídia e defender isso aqui, né? Aqui, ó, retalhinhos, é diferente, rasga um pouquinho, vai costurando, e como você disse, é por até ser mais bagunçado ainda, mas é aquilo que nos preenche, gente, como uma pessoa que não é para estar sozinho, não é para estar sozinho, né? Gente, últimas frases. Aproveitar o restinho do tempo todinho, já demos 10 minutos a mais. Vamos lá. Então, amor é construção diária. Amor é escolha. Legal. Eu vou falar de novo a minha. Lembre-se por que você começou. Olha aí. Lembra do porquê. Gente. Do porquê. Mateus 19:6. O que Deus ajuntou, Não separe o homem. não separe o Yes. homem. E aí, fechou. Vamos lá, gente, eu esqueci da foto, tô tão encantado com o assunto. Vamos lá, temos a nossa foto, 30 segundos para foto. Vamos lá. Obrigado, produção, obrigado por isso. A caneca é um presente para vocês. Você que já veio, vai ficar só olhando, né? Mais um momento. Sério? Pensei que eu ia levar uma pro meu marido. Pra eles dois ali, já a gente vi. aqui. Obrigado. Obrigadão, vocês são do coração. Que papo bom. Que Deus abençoe, Dilene, o teu ministério. Amém. Pastor Bren, a tua inspiração. E, meu brother, essas novas gerações que veem vocês assim com uma família cintilante. Que Deus ajude muito a vocês continuarem influenciando pro bem, né? E valeu, a gente se encontra, tá bom? No próximo Inverso, você compartilha, você comenta, você curtiu, manda pra alguém, participa, pode concordar, discordar. A gente aqui, ó, é feliz. Que a morte separe. Nós estamos junto e firme. A gente se encontra, tá bom? Valeu.